pouco mais de um ano, um advogado aqui de Blumenau passou a oferecer apoio jurídico para famílias de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e outras deficiências. Um trabalho voluntário que se transformou no Instituto Vinícius Ian, nome do filho dele, que também é autista. E hoje a gente vai conhecer mais sobre esse trabalho que tem avançado para novas iniciativas. Então aqui comigo o advogado Rodrigo Gonçalves. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, é pai do Vinícius Ian, que está aqui com a gente, tem 5 aninhos o Vinícius Ian. E também temos a companhia do Jazz, esse labrador bonito que está acompanhando o Vinícius. Vamos conversar um pouquinho falando sobre o Instituto. Ele surgiu quando e quando que você sentiu a necessidade, como advogado, de prestar esse tipo de apoio jurídico para as famílias com pessoas autistas? Exato, Vanessa. Ano passado, em abril, a gente fundou um instituto com homenagem ao Vinícius. A gente descobriu que o Vinícius tinha autismo há um pouco mais de 3 anos e entendemos a necessidade de começar a ajudar outras famílias a ter um atendimento jurídico ou às vezes extrajudicial com relação ao atendimento de plano de saúde, escola, alguns outros direitos que eu também comecei a descobrir conforme a gente foi trabalhando o Vinícius, os tratamentos, as terapias dele. Como advogado, quando veio o diagnóstico do Vinícius Ian, você também se alertou de que ele tinha direitos e de que deveria buscar isso, né? Foi aí esse início da busca. Exatamente. A gente começa a entender esse mundo do espectro quando a gente começa a viver ele, né? Alguns direitos, alguns deveres, claro, que eles começam a ter, a gente perceber e a gente começou a buscar. Então tem coisas que a gente foi descobrindo durante os tratamentos dele. E aí a gente começou a perceber, conversando com outras famílias, que elas também tinham outras dificuldades, até inclusive a pagar tratamentos. E foi aí que surgiu a ideia de criar um instituto, para a gente poder dar esse apoio jurídico, porque entendemos que é uma forma de a gente devolver para a sociedade tudo isso que a gente está conseguindo. A sede do Instituto está aqui em Blumenau, mas hoje você atende pessoas de todo o Brasil. Exato. Como hoje os atendimentos são muito online, principalmente na parte jurídica, a gente consegue atender qualquer lugar do Brasil. A gente já teve diversos contatos de outros estados, do Sudeste, até do Nordeste, e a gente tem dado esse apoio para essas famílias. Tem apoio de outros advogados voluntários na causa? Eu tenho um escritório de advocacia onde toda a equipe é disponibilizada para atendimento e a gente tem alguns advogados parceiros que recebem algumas demandas, geralmente em outros estados, que acaba ajudando esse trabalho a ficar mais fácil. O que tem sido assim, um pedido que é mais difícil e que precisa desse apoio, né, jurídico? Por exemplo, conseguir uma medicação, algum acesso? Tratamento que é negado pelo plano de saúde, isso é a maior demanda hoje para as crianças, para as famílias do espectro. Mas tem outros direitos também que eles nem sabem. Por exemplo, as famílias elas podem pedir o saque do FGTS, né? Então, para usar esse valor que elas têm lá guardado que não conseguem utilizar, elas podem fazer esse saque do FGTS. Outra questão que se consegue muito, principalmente para servidor público, é a redução de carga horária de trabalho sem redução de salário, para que eles possam ter mais tempo para cuidar das crianças nas suas terapias. Esse é um alerta super importante, né? Exato. Muita gente desconhece, então, esses direitos, e aí você tem feito esse trabalho. Agora vamos falar um pouquinho do Jazz que está aqui junto com a gente. Vocês também conseguiram um super presente de Natal aí para o Vinícius Ian, trazendo o Jazz. Como que foi conseguir? Ele é o primeiro cão-guia treinado pela Escola Ellen Keller de Balneário Camboriú, aqui para Blumenau? Isso. A Escola Ellen Keller de cão-guias, elas treinam um cachorro para deficiente visual. Como nem todos os cachorros acabam virando um cão-guia para o deficiente visual, eles são ofertados ao trabalho de cão de apoio emocional. E o Vinícius é o primeiro aqui em Blumenau, como autista, a receber o cão diretamente da escola cão-guias da Ellen Keller, para fazer esse trabalho de apoio emocional para ele exatamente. Então o Jazz está conosco há pouco mais de um mês em casa. Ele é um membro da família, ele vive com a gente o tempo todo, isso é uma das regras, né? Ele está o tempo todo com o Vinícius, o máximo possível. Em todos os estabelecimentos, em né? Todos em os casa, ambientes. quando vocês saem também. Isso. A própria lei, aqui em Santa Catarina, que já tem, ela libera o acesso dos cão-guias e de apoio emocional em qualquer ambiente público e privado, não pode haver nenhuma restrição. Então o Jazz vai com o Vinícius até a escola, vai em aniversários dentro do clube, no shopping, ou qualquer ambiente que o Vinícius vai, o Jazz acompanha ele. E ajuda o Vinícius em momentos de crise, como ele já teve algumas crises, o Jazz vem perto deles, bota
a cabeça no colo dele. Tem percebido diferença? Tem, muita Rodrigo? diferença. Ele começa a fazer uma crise, ele já desfoca rapidinho, o Jazz brinca com ele, lambe ele, rapidinho ele já diminui a crise e já fica bem. E como que está a questão da legislação hoje para ter um cão de apoio emocional? Então, não existe uma legislação específica, e esse é um dos trabalhos que a gente quer fazer junto com a Ellen Keller, que é o quê? Trazer essa legislação federal para que tenha o apoio do governo para essa criação de mais escolas de tratamento, de ensino, né, para esses cão-guia. Porque existe hoje, assim, a família tem lá o seu cão pet e dizem que ele é um cão de apoio. A gente acredita que ele pode ser um cão de apoio mesmo para a criança e ajudar. Porém, a gente sabe que no convívio da comunidade, a gente não sabe como esse cão pode se comportar no momento de uma crise, um barulho. O Jazz não, o Jazz ele é treinado, então o Jazz ele sabe diferenciar os barulhos. Então quando ele está com o colete, ele sabe que ele está a trabalho. Então ele vai ficar num momento tranquilo, nada vai tirar a atenção dele. Isso é importante porque as pessoas não podem buscar simplesmente um animal, precisam ter esse animal treinado especificamente para dar esse apoio emocional, né? Exatamente. Então por isso que a gente trabalha muito, a gente quer trabalhar muito com isso nesse próximo ano, justamente trazer essa legislação para que mais escolas possam treinar cães, mais crianças podem ter acesso a um tipo de cão desse, que faz muita diferença e ajuda muito mesmo. A gente trouxe o Vinícius Ian e vocês devem estar percebendo, ele olha para a árvore, né? Ele vai dividindo a atenção dele a todo momento, bem do jeitinho dele. E a partir do momento que vocês receberam um diagnóstico, o que mudou na vida de vocês, além de você se dedicar a buscar esse apoio jurídico e compartilhar isso com outras famílias, Rodrigo? A gente é uma vida bem diferente, né? A gente tem que fazer um trabalho totalmente voltado para ele. Então, em alguns momentos, a gente tem que abrir mão de algumas situações sociais, de não estar com ele, porque o ambiente pode atrapalhar, barulho, fogos de artifício. A gente já levou ele numa virada de ano em Balneário, não foi bom. Então, tudo isso a gente tem que adaptar. Experimentando, né? Exatamente, a gente tem que adaptar a vida dele para que a gente dá a ele a melhor qualidade de vida. Claro, para que ele se sinta seguro, confortável em todos os ambientes, né? Exatamente. Agora, vamos falar de um outro assunto que aí vocês começaram a avançar em outras ações, outras iniciativas. Uma delas é relacionada ainda ao Natal agora, sim, com a entrega de cestas para a PAI. Como foi essa organização? Quem que ajudou? Então, a gente entendeu que além do trabalho jurídico, a gente poderia trabalhar com outros projetos dentro do espectro. Então a gente resolveu criar as cestas mágicas para o Natal especial, que é o quê? É uma entrega de cestas que foram feitas agora na semana passada para as crianças autistas da PAI, onde elas recebem uma caixa com todos os alimentos e uma ave natalina para que elas possam fazer uma ceia de Natal. Então todos os alimentos de cesta básica e que possam compor uma ceia de Natal estão na caixa, onde eles vão poder fazer essa ceia, ter esse momento de Natal diferente, que a gente sabe que o ano de trabalho para uma família que cuida de uma criança autista é difícil, é trabalhoso, cansa, é cansativo. Certamente, certamente. E hoje o transtorno do espectro autista está dividido em vários níveis, né? Então, assim, conforme também o nível, tem demandas diferentes. Eu imagino, inclusive, juridicamente, tem acesso a direitos diferentes, Rodrigo? Não. Estando no espectro, o direito é igual. Aí são níveis de suporte, que a gente chama, né? Nível 1 de suporte, que é o meu caso. Eu tenho um laudo de espectro autismo nível 1, mas eu consigo ter uma convivência mais tranquila. O Vinícius ele já tem um nível 2 de suporte, ele é não verbal, então ele precisa de um acompanhante o tempo todo. Que nem a gente está aqui com o acompanhante dele, então em todo local que ele está, sempre vai ter alguém com ele, ou os pais ou a própria acompanhante. Isso é bem importante, a gente está com apoio aqui na nossa produção, né? Vocês estão vendo essa parte aqui com o Jazz, o Vinícius e o Rodrigo, mas tem as cuidadoras, tudo ali também de olho para deixar ele bem confortável. Agora, Rodrigo, chegou uma mensagem pra gente do público, vamos ver o que chegou. A Nani está mandando assim, ó: boa tarde, eu tenho um filho autista, vejo falhas na educação escolar, também em terapias como fonoaudiólogo, neuro, a professora de apoio, quando vem para ele na escola dizem que não é só para ele, eu quero saber sobre. Eu acho que ela está perguntando especificamente da professora de apoio. Você conhece qual é o direito com relação a isso, Rodrigo?
Quem determina sempre o tratamento é o médico especialista que acompanha a criança, né? No caso do Vinícius, ele tem um neurologista pediátrico que atende ele, e é ele que vai dizer se a criança tem necessidade de um professor de apoio em sala de aula exclusivo, que tipo de terapias ele vai ter, então é sempre o médico que determina. Se a escola recebe a indicação do médico de um professor de apoio, é obrigatório ele entregar para a criança, a escola, um professor de apoio. E não pode ter aumento de mensalidade se for numa escola particular por conta disso. Tá? Então isso é definido pelo médico. Pelo Importante médico. esse esclarecimento aí. A pergunta que chegou da Nani pra gente. Rodrigo, obrigada pelo esclarecimento. Quem quiser mais informações sobre o Instituto... Ai, que risada gostosa, Vinícius. Coisa boa. Ele já tá olhando aqui para as luzes. Tem muita luz aqui no estúdio. Como que pode conhecer mais o trabalho de vocês e buscar também esse apoio jurídico que você está ofertando hoje? Sim. Quem quiser entrar em contato conosco, precisar de qualquer ajuda, não tem custo nenhum, independente da renda da família, a gente vai dar o atendimento. Pode entrar em contato conosco através do nosso site, o institutoviniciusian.org.br, através das nossas redes sociais. Até a gente tá aparecendo na tela, @Instituto Vinícius Ian. Isso, através também do nosso Instagram, que é o @Instituto Vinícius Ian. Lá tem o passo a passo de como entrar em contato conosco, como trazer a sua demanda. Essa demanda já vai diretamente para um departamento jurídico especializado em atendimento dessa causa. E rapidamente a gente já vai dar o atendimento, vai prestar assessoria e vai dar a melhor indicação. Às vezes não é um caso de ação judicial, mas a gente já resolveu alguns casos só por conversa, ligando para a escola, explicando a situação. Às vezes ajudando a resolver um problema pontual, que tem às vezes até uma falta de informação para resolver aquilo dali, né? Exatamente, porque a gente acredita que a falta de informação ainda é o maior problema que tragam essas situações. Então, quanto mais a gente conseguir divulgar em canais de TV, em reportagens, a gente entende que a gente vai conseguir ter uma melhor divulgação. Famílias, exatamente. Né? Com certeza. Rodrigo, obrigada pelos esclarecimentos, pela presença aqui no Ver Mais. A gente conversou com o Rodrigo Gonçalves, é advogado, fundador do Instituto Vinícius Ian. Esse menino lindo que está aqui do nosso lado, de 5 aninhos, e que está tendo a companhia também do Jazz. O Jazz aqui, ó, tá se sentindo super à vontade no programa aqui do Ver Mais. Já pegou o ursinho ali. Obrigada mais uma vez e que as pessoas possam buscar essa ajuda, esse apoio através do Instituto. Obrigado, Vanessa. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço para divulgação do Instituto. Imagina.